Desde 2019, a Prefeitura de Maringá não credencia creches para compra de vagas do ensino básico. E para esse ano, o valor no credenciamento será quase 8 vezes maior do que foi constatado no último ano, lá no começo do projeto. Em 2019, o município investiu R$ 3.927.422,30 com a compra de vagas em creches privadas. Para esse ano, o valor é mais de 30 milhões de reais, chegando a quase 31 milhões de reais. A compra de vagas é para atenuar a fila de crianças à espera de vagas em CMEIs, que são os Centros Municipais de Educação Infantil para crianças de 0 a 3 anos. Os números foram levantados com exclusividade por nosso amigo Vitor Farias, do Pan News 18 e também do Hoje Mais Maringá. Ô, Pamela Bussolini, a gente tem um calcanhar de Aquiles em Maringá, que é a questão de vagas em creches. Aí, eu observando tudo que foi dito ontem a respeito disso, eu gostei muito de uma fala, principalmente do francês no Pan News 18 e do professor Itamar, eles dizendo o seguinte: se a gente começar a construir um monte de escolas, daqui uns dias nós vamos ter escolas fechadas. Por quê? Porque o número de filhos diminuiu ao longo dos anos. A média, se eu não me engano, agora por família é de 1,7. Acho que eles falaram isso ontem. E aí, quer dizer, se consolida de verdade e parece ser justificável a prefeitura terceirizar esse ensino. Então, Paulo, realmente é uma tendência, né, não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas, ao invés de ter filhos, alguns já estão aí preferindo ter um Golden Retriever, né, ar-condicionado central, panelas Polishop, que dá menos trabalho, né? Mas essa diminuição, ela é real e, brincadeiras à parte, no futuro é uma tendência, sim, que isso já acontece na Europa, né? Algumas escolas são fechadas, descontinuadas por ausência de alunos. No entanto, eu acho importante que não falte a vaga. Então, o valor que a prefeitura vai pagar, esses 30 milhões, muitas pessoas podem pensar assim, mas com 30 milhões a gente construiria e tal. Mas tem equipe, tem salário, tem outras situações que já estão inclusas aí nesses 30 milhões e que puramente numa construção não teria. Então tudo isso tem que ser analisado. Eu acho que o importante é não faltar a vaga de creche, que é essencial não só para a criança, mas para a família. Muda toda uma dinâmica familiar, né? Possibilita que a mãe possa trabalhar, ajudar no orçamento de casa. Então essa família tem condições melhores aí de subsistência. Então a vaga na creche, ela impacta demais uma família e não pode faltar. Agnaldo Vieira, a prefeitura está na vanguarda quando a gente pensa em educação básica, a prefeitura de Maringá? O interessante seria realmente a escola pública, né, ser ministrada, obviamente, pelo município. Mas, tendo em vista todas essas situações, e eu já disse aqui anteriormente, eu defendo essa situação de compra de vagas, porque para o pai, para a mãe, não importa se a escola é pública ou privada, ela quer a vaga na creche, isso é o mais importante. E sabemos que o custo do aluno não está só na subdivisão do prédio, né? Temos ali também toda a parte de funcionalismo público que sai muito caro essa manutenção. Então, essa é a solução, talvez até temporária, né, ou talvez definitiva, é a compra de vagas. Realmente isso facilita. Sabendo até que, em muitas vezes, a qualidade do ensino do prédio, do município, às vezes é bem melhor a estrutura do que de uma escola privada. Mas é uma tendência e a ideia é excelente. Professor Jorge. A partir da regra, né, que toda e qualquer criança até 5 anos, ela tem o direito à inclusão em creche a ser fornecida, né, pelo poder público e próximo ao local onde ela reside. Lembrar que essa regra, né, ela foi exigida ao seu cumprimento através de uma ação do Ministério Público, e cuja sentença ali, e depois mantida pelo Tribunal de Justiça, determinou que isso deve ser feito e o município tem recursos para cumprir, né? Sobre pena ali de valores para o município e também pessoais para o prefeito. O Victor está de parabéns quando ele
traz o tema à luz e creio que ainda o tema não tem toda a luz necessária, né? Primeiro, a justificativa dessa evolução. Há uma evolução, mas não há uma justificativa em relação ao número de crianças. E se a gente toma números estabelecidos por Pamela ou por Paulo Caetano, você vê que esse número poderia ter tendido ao decréscimo, e não é o que se observa. Então, fariam bem os vereadores, né, de Maringá de pedir, né, à secretária municipal ir até a Câmara e levar todos os quadros, números e explicações. Desse modo, teríamos todos os dados à luz da comunidade. Será que na Câmara ela vai? A gente já convidou ela para vir até aqui, ela não veio, não. Ela pode ser convidada e com certeza irá, porque professor, é uma obrigação dela prestar contas na Câmara, da sua secretaria. Na Câmara, na Câmara. Só se for um depoimento coercitivo, aí ela vai. Só se for. Pode ser em vara, né? Como diz, conhecido a vara, tem que chegar a PF lá com o japonês da Federal e aí ela... Aí há uma discussão, então, para o presidente que está hoje, o Mário Verri, fazer o convite à secretária para explicar esses números. Faz parte da Comissão de Educação. Exatamente. Seria bom. Fraquinha essa. Kim, Rafael? Vai estar a vereadora Ana Lúcia também. Também. Vai lá, Kim. Aguardamos. Bom, essa questão realmente de você comprar vagas de creche é muito melhor do que passar 5, 10 anos numa construção de creche. Isso é óbvio. Eu acho que essa medida do prefeito em comprar, terceirizar esse serviço é muito boa e já vem dando certo, né? E acredito também que se a gente pegar e entrar nessa linha, entrar nessa questão de você tentar enxugar cada vez mais a máquina pública, mais possibilidade e empreendedorismo para escolas privadas, instituições privadas ou em qualquer outra área, e isso vai melhorar tanto a economia quanto a política pública do nosso país. Eu acho que isso é uma medida muito interessante, liberal, e eu acho que o prefeito está de parabéns nesse sentido. Luiz Neto. Paulo, quando o assunto é compra de vagas, né, educação, a gente tem que pesar vários aspectos, né? O primeiro que a educação tem 8 mil servidores e desses aí a gente tem situações como afastamento, licenças médicas, necessidades de determinadas, né, indicado por médicos para que alguns professores atuem na área administrativa e não dentro da sala de aula. Então esse é um dos grandes desafios, é o pessoal, é o servidor. E o outro desafio é a questão da educação. Hoje o município tem salas ociosas que dariam para aumentar turmas. O que falta são profissionais dentro da sala de aula. E como que a gente vai fazer isso? Contratando mais pessoas? Talvez não seja a solução. Eu vejo a compra de vagas como algo muito semelhante ao futuro. Hoje, a prefeitura não só de Maringá, mas as prefeituras do Brasil, o governo do estado, terceirizam importantes serviços pela facilidade que o setor privado tem em executar e a facilidade que a gente tem não só na execução do serviço, mas também na oferecer a melhor qualidade, tanto para quem trabalha, tanto para quem estuda. Então, isso aí deve ser valorizado. Acredito que a prestação de contas é importante, né? A população precisa saber o que está acontecendo e, de forma geral, não deve ser lesada aí de forma alguma. Então, acredito que a secretária deve explicar, sim, esse gasto, esse aumento. E é uma tendência brasileira, Paulo, o número no futuro, né? Nos próximos 10, 15 anos, da diminuição de alunos estudando em creches. Por quê? Porque a nossa população está ficando mais velha. Essa é uma realidade. O Brasil era um país de pessoas jovens e a gente sabe que ao longo do tempo as pessoas vão ficando mais velhas, nascem menos crianças. Uma realidade que a gente tinha antigamente era a seguinte: 10, 15 filhos dentro de uma casa. Agora, uma realidade até o nosso passado recente era um ou dois, um casal de filhos, e hoje tem gente que não quer ter nenhum filho. E é uma realidade da juventude de hoje que não quer ter filhos e quer desfrutar mais tempo da sua vida. Então, é preciso uma análise. Acredito que ela poderia explicar, vir aqui nessa bancada, não só na Câmara, que acredito que a imprensa ela fala com a população e ela dando aí o seu parecer sobre isso e como ela está administrando a educação de Maringá. Fernando Tupan, a tendência mundial é a educação realmente ser diferente a partir de agora? A pandemia também mudou isso. O que você acha dessa história aqui da compra das vagas aqui nas escolas privadas? Paulo Caetano, nos últimos anos, a bandeira da esquerda de educação infantil e
também para essa idade e até 3 anos assim, e diminuiu bastante, porque a Pamela falou bem mesmo, o número de nascimentos no Brasil está caindo bastante, então não era como antigamente, que era um inferno, a família tinha 12, 13 filhos. A minha mãe teve 11 irmãos, que é um número bastante elevado. Então, essa mudança aí está se adequando com o tempo. Por quê? Porque hoje as pessoas estão mais ligadas em outras coisas, até a amenidades, como a compra de um carro, do que se preocupar com criança. Tem gente que substitui a criança por um cachorro, por um gato. Assim vai, Paulo Caetano. E é uma medida acertada, porque se você constrói mais sementes, você tem que contratar mais gente, e o que acontece? O orçamento dos municípios, não é apenas Maringá, mas aqui em Curitiba, o orçamento está muito travado, e os professores ganham muito, mas muito bem, assim, a municipal. Eu tenho parentes que dão aula no municipal e estadual e estão recebendo muito bem. Então, no exterior, o salário dos professores, a média é totalmente diferente. É uma média mais de professor de colégio particular. É a média que deveria ser, e certas profissões precisam ser melhores pagas do que as outras. Infelizmente, é isso. Vamos lá, gente. A Pamela, você pediu a palavra novamente, vai. Não, eu só ia destacar, Paulo, alguns ouvintes ficam talvez apegados à questão de promessa de campanha, porque prometeu fazer 10 creches e tudo mais, mas a realidade ela é mutável. Por exemplo, o que a gente está falando aqui não é fora da realidade. O estado do Paraná mesmo acabou, acho que foi ano passado, aprovou o homeschool, que é as famílias que escolhem educar os filhos, dentro de casa, com professores particulares, enfim, essa criança adolescente, já não vai estar frequentando um colégio, uma escola comum, uma creche. E outros planos aí, outros projetos que o pessoal destaca, é aquele de pagar um auxílio para a mãe que queira cuidar da criança em casa, Isso já foi discutido, tem muita gente que é a favor. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece, Algumas mães recebem esse auxílio para cuidar não só dos seus filhos, mas de crianças ali do seu bairro, enfim, e isso tem funcionado. Então são realidades que vão se alterando e a gente tem que acompanhar, Ficar parado no tempo, acho que não ajuda ninguém.